Na última parte dessa aula, nós vamos falar sobre difração de Bragg. Bom, como nós dissemos, existem evidências indiretas para uma ordem cristalina, por exemplo, os planos de clivagem. Uma pergunta natural que surge é: existe alguma evidência direta para isso? Já há um tempo no curso, nós estamos representando as estruturas microscópicas pictoricamente, e nós estudamos as redes de Bravais e vimos os possíveis tipos de arranjo cristalinos que pode haver para um sólido. Bom, uma pergunta natural é: tem alguma forma da gente ver isso diretamente? E é isso que nós vamos estudar aqui hoje. O nosso ponto de partida é a percepção que, se há uma ordem cristalina, então a gente pode pensar no sólido como uma rede de difração microscópica. Esse é o ponto central que vai nortear a nossa discussão aqui agora. Bom, vamos então começar revendo a ideia de rede de difração que vocês têm de física básica. A ideia básica de rede de difração é um conjunto de fendas que estejam ordenadas no espaço. Podem ter vários formatos diferentes. Aqui, por exemplo, nós temos nessa foto o exemplo de uma rede de difração que nós vemos várias fendas espaçadas igualmente entre si. Nessa representação pictórica aqui, a gente vê o que a rede de difração faz com uma onda incidente. A ideia é que essa onda, ao passar pela rede de difração, ela apresenta um padrão de máximos e mínimos, e o que é interessante é que esse padrão depende do comprimento de onda da luz incidente. Nesse caso, nós temos uma luz incidente que é uma mistura igual de azul e vermelho, e o que acontece é que os máximos, as posições dos picos, né, do azul e do vermelho são diferentes, exceto para o máximo central, para o m igual a zero. Né? Para esse cara, o azul e o vermelho vão continuar, vão ter o máximo aqui, e aí a gente vai continuar com um púrpura incidente. Por outro lado, se a posição do primeiro máximo do azul depois do central vai ser diferente do vermelho. O vermelho é mais longe, porque é um comprimento de onda maior e difrata mais. Ou seja, uma das coisas mais legais da rede de difração é justamente porque ela abre a sua onda incidente em várias cores. Né? Nesse caso, duas, que era o que tinha na onda incidente. E tem vários exemplos cotidianos interessantes de rede de difração. Um dos mais famosos é o CD. O CD ele possui sulcos micrométricos que funcionam como uma grade de difração. Para a gente, olhando assim, olho nu, parece uma superfície lisa, mas se você der um zoom, você vê que na verdade existem os sulcos que aqui estão magnificados, né? E esses sulcos funcionam como uma grade de difração. Dependendo de como você distribuir esses sulcos, as posições dos máximos e mínimos para cada cor vão ser diferentes, e é assim que se armazena informação no CD. Ou seja, o leitor de CD ele vai ver justamente onde estão as posições dos máximos para cada comprimento de onda, e isso vai traduzir para ele a informação que você quer botar ali. Um outro exemplo interessante é as cores da asa de uma borboleta ou da plumagem de um pavão. Essas cores não são pigmentos, elas na realidade aparecem por efeitos de difração. Se você for dando zoom na asa de borboleta para cada vez escalas menores, o que você vai ver é que, na verdade, numa escala micrométrica, existem umas aberturas que difratam a luz incidente, e dessa maneira você vê essas cores bonitas aqui da asa da borboleta. Ou seja, as cores que você vê dependem do ângulo que você está olhando, justamente, porque ângulos diferentes vão ter cores diferentes, porque os máximos vão depender justamente do ângulo ali, né? E, bom, um ponto central quando a gente fala de difração é a questão da ordem de grandeza envolvida. Para a gente difratar a luz visível, que tem o tamanho de um protozoário, tá certo? Ela tem ali centenas de nanômetros de comprimento de onda. A gente tem fendas que são essencialmente micrométricas ali, ou milimétricas, para a gente conseguir ver isso. A luz visível, para a escala atômica, ela é gigantesca. O comprimento de onda da luz visível é da ordem de milhares ou de dezenas de milhares de angstroms. Ou seja, se a gente quiser usar o sólido como uma rede de difração, para a gente ter resolução suficiente para enxergar esse espaçamento atômico, a gente precisa de um comprimento de onda muito menor que o da luz visível. A gente precisa de um comprimento de onda da ordem de angstrom. Por isso que a grande revolução que permitiu o estudo de cristalografia por difração, ele veio apenas com o advento do raio-x. Ou seja, a descoberta do raio-x no final do século XIX, principalmente ali com os trabalhos do Röntgen, foram absolutamente revolucionários. E realmente essa descoberta
possibilitou uma tecnologia que é usada para diversas coisas. Então, dependendo do comprimento de onda específico, aqui 100 picômetros é exatamente um angstrom, né? Então, comprimentos de onda de um angstrom, eles são perfeitos para estudar a ordem cristalina, e daqui emerge todo o campo de cristalografia de raio-x. Aqui está uma imagem de cristalografia de raio-x que a gente vai entender melhor daqui a pouco. Mas tem muitos usos médicos também, especialmente para comprimentos de onda um pouquinho menor, chamados raios-x duros, que são muito energéticos. Eles são muito úteis para a medicina, tá aqui uma mamografia e um outro raio-x aqui da região da traqueia, né? E se você for para comprimentos de onda ainda menores, você vai ter aplicações importantes para segurança de aeroporto, né? Para fazer, quando você passa ali no raio-x para ver o que você está carregando. E bom, para comprimentos de onda bem menores ainda temos raios mais energéticos, que são os raios gama. Mas pra gente aqui hoje, o que vai ser importante vai ser justamente os raios-x, especialmente esses raios-x bem aqui na fronteira dos raios-x mais fraquinhos e mais fortes, né, mais duros e mais macios, que é aqui na ordem de 1 angstrom. Aqui está a imagem da mão da mulher do Röntgen, né, que foi uma das primeiras imagens de raio-x que foram feitas. Então, realmente, o advento dessa tecnologia nova abriu toda uma outra possibilidade de investigação científica que logo no início do século XX, mais precisamente ali por 1912, por volta desse ano, foi aplicado ao estudo dos sólidos. Como é que funciona então a cristalografia de raio-x? A ideia central é a mesma que a gente viu lá na asa da borboleta. A gente vai querer ver quais são as direções que dão interferência construtiva para um dado comprimento de onda incidente. A nossa grade de difração aqui é justamente a estrutura do sólido. Então aqui estão representados planos da rede, que a gente estudou na aula de hoje bastante. Aqui a gente está estudando planos que são separados por uma distância d. Vamos ver qual é a condição para que uma onda incidente tenha interferência construtiva, ao passar por esses planos da rede aqui. Então o que acontece? Bom, imagina que a gente tem aqui um raio incidente e ele pode refletir aqui nesse primeiro plano da rede. Lembra sempre que a reflexão vai ter ângulo igual ao ângulo de incidência, né? Como vocês viram lá no curso de Física Básica. Então, se esse ângulo daqui é alfa, esse ângulo daqui é alfa também. E, bom, por outro lado, esse raio incidente, em vez de refletir no primeiro plano, ele pode refletir aqui num plano depois. E aí ele vai ter percorrido uma distância maior. E a condição para que haja interferência construtiva é justamente que o quanto esse raio andou a mais seja um proporcional ao número inteiro de comprimentos de onda. Então, antes da gente prosseguir, vamos primeiro calcular o quanto que esse segundo raio aqui, esse raio 2, quanto que ele andou a mais do que o raio 1. E se a gente prolonga aqui essa linha tracejada, a gente vê que a gente pode fechar esse triângulo aqui. Esse ângulo daqui é 90 graus, esse ângulo daqui é θ também, que nem esse lado esquerdo daqui, porque o ângulo de incidência e o ângulo de reflexões são iguais. Então, por ângulos alternos internos, a gente vê que esse ângulo daqui é θ também. E, portanto, se a gente olhar para esse triângulo daqui, essa distância é d, então a gente vê que esse comprimento ele vai ser d seno θ. Se a gente fizer a mesma coisa para o lado esquerdo, então a gente prolonga aqui esse lado daqui e fecha aqui 90 graus, né, fazendo 90 graus, a gente vai ver que esse do lado esquerdo também andou d seno θ mais, ou seja, a distância mais viajada é justamente 2d seno θ. E a condição para que haja interferência construtiva é que a diferença de caminho óptico entre os dois raios seja um múltiplo do comprimento de onda, como vocês viram lá na física básica. Essa é a chamada condição de Bragg. Ou seja, sempre que essa condição for satisfeita, tem uma interferência construtiva. Imagina então que você esteja incidindo no seu cristal uma onda de raio-x com um comprimento de onda fixo, uma onda monocromática, por exemplo, lambda igual a 1 angstrom, e o que acontece é que, portanto, vão ter um conjunto de ângulos específicos para os quais a gente vai ter interferência construtiva. Nota que se em vez da gente olhar essa família de planos de rede, a gente olhar uma outra família, isso vai significar que a distância entre os planos vai ser outra. E, portanto, os ângulos onde eu vou ter interferência construtiva vão ser outros ângulos também. Tá certo?
Aqui está um exemplo de um aparato experimental para fazer a difração de raio-x. Então aqui é um tubo de raio-x, onde a gente produz o raio-x. O raio-x é produzido acelerando elétrons por alta voltagem entre um cátodo e um anodo. E aí quando o elétron com muita energia incide no anodo, ele colide, liberando muita energia, e parte dessa energia é o que dá origem ao raio-x. Aqui tem uma tela de chumbo, cujo papel principal é focalizar, é colimar o raio. E aí o raio chega então aqui nessa nossa rede cristalina. Então aqui está o nosso sólido, né? Que macroscopicamente a gente vê assim, mas justamente o que a gente quer sondar é qual é a estrutura microscópica dele. E o que acontece é que se a gente projetar isso aqui numa tela fotográfica, vão ter certos pontos que vão ficar marcados, uma tela fotográfica que seja sensível ao raio-x, né? E aí o que a gente vai ver é que vão ter alguns ângulos que têm interferência construtiva. Esses ângulos vão fornecer para a gente informações sobre quais são os espaçamentos dos planos das famílias de planos de rede e quais são as direções desses planos de rede. Está aqui uma figura de um plano fotográfico desse, e a gente vê diversas manchinhas aqui que indicam ângulos para os quais tem interferência construtiva. Aqui está uma figura justamente de um espectro de raio-x, e esse espectro de raio-x aqui é obtido para o alfa-ferro, e a gente vê então o aparecimento de picos. Então esse gráfico daqui é a intensidade como função do ângulo de difração 2θ. 2θ porque nota que o ângulo incidente ele foi defletido por 2θ com relação ao ângulo... o ângulo refletido ele foi defletido por 2θ, tá certo? Porque aqui é θ, tá? E aqui é θ também. Então, o ângulo incidente, a direção original dele, foi defletido por 2θ com relação a esse ângulo que está sendo aqui refletido na interferência construtiva. E conforme a gente varia esse ângulo, a gente, em geral, não vai ter sinal nenhum, exceto nesses chamados picos de Bragg. Então aqui esses picos, eles identificam justamente ângulos para os quais eu tenho interferência construtiva. E aí a gente não vai entrar ainda nesses detalhes, é possível justamente você identificar qual é a família de planos de rede que está difratando esse raio. Aqui, esse caso é um exemplo da rede BCC, então nota que não tem uma família 100, né? Esse primeiro caso aqui é o 200, como a gente viu na parte anterior da aula. Ao longo das próximas aulas a gente vai estudar melhor esse tipo de padrão de picos e vai entender ele de maneiras diferentes. Mas o mais importante para a gente ver aqui por enquanto é que existem picos, e esses picos apontam justamente as direções de interferência construtivas, e essas direções elas refletem justamente uma estrutura microscópica ali do seu material. Um caso interessante da gente comentar é justamente esse artigo da Nature de 86, do Pusey e Van Meegen, e o que eles fazem é estudar os chamados cristais coloidais. Então aqui o que acontece, esse eixo daqui, esse φ, denota qual é a concentração de colóide que você tem, e quando você fica com uma densidade alta o suficiente, você fica numa região que é conveniente esses cristais coloidais se formarem. Então os colóides que estão aqui nesse solvente, para essas densidades altas aqui, é conveniente que eles formem uma estrutura cristalina. E o que é interessante é que, ao contrário do sólido que a gente está acostumado, em que o espaçamento entre os átomos é da ordem de Ångström, nos cristais coloidais a distância entre os colóides fica da ordem de micrômetro. Então essa rede de difração que é montada é uma rede de difração em que o espaçamento é micrômetro. Então a luz visível pode ser difratada por aí. E nota que, de fato, dependendo do ângulo que você olha, você vê uma cor diferente. E isso é uma coisa muito rica, porque permite que a gente use luz visível para estudar esses picos que apareceram no slide anterior. Aqui a gente consegue usar como detector o nosso próprio olho. E a gente vê cores diferentes, lâminas diferentes. Então isso significa que a gente está vendo aqui difração a partir de planos da rede diferentes desse cristal coloidal. Então os cristais coloidais são um mecanismo muito interessante para a gente estudar princípios que para os sólidos vão ser muito importantes, mas que aqui a gente pode estudar usando luz visível. Se a concentração fica muito alta, nota que esses coloridos vão sumindo.
E isso é porque a gente chegou numa fase que não é mais cristalina, mas sim amorfa. A gente tem aqui um vidro coloidal, em que, como fica muito, muito, muito concentrado, os colóides eles não têm espaço para conseguir se ordenar numa forma cristalina. Então é uma coisa contínua. Você vê que para aqui, para densidades um pouco menores, a gente tem uma mistura de uma região líquida, né, com uma região cristalina dos colóides, mas com uma densidade muito baixa, por exemplo, fica só líquido. Então aqui é super interessante porque a gente, usando uma luz que a gente consegue detectar com o nosso olho, a gente consegue ver esses planos cristalinos, a gente consegue ter esse tipo de evidência. Por fim, fazer um último comentário, essa técnica realmente é revolucionária e isso pode ser testemunhado pelos Nobels que foram dados ao longo dos anos para para descobertas que diretamente utilizaram difrações de raio-x. Aqui essa lista é redundante, tá certo? Porque tá por pessoa que ganhou. Então, por exemplo, aqui, esse daqui é o mesmo prêmio Nobel, né? São os pai e filho Bragg que usaram justamente a rede de difração para estudar a estrutura cristalina, que foi o que a gente estudou na aula de hoje. Eles ganharam o Nobel em 1915. Um outro destaque também que eu quero dar é pro DNA, né? O DNA utilizou também técnicas de difração de raio-x e foi um prêmio Nobel de Medicina. Também tem aqui prêmios Nobel de Química e tal. Na aula que vem a gente vai estudar uma maneira diferente, uma perspectiva complementar para estudar a difração de raio-x, que é devido ao von Laue, que também ganhou Nobel aqui em 1914, também pelo estudo de difração de raio-x em cristal. E vai ser uma coisa que a gente vai usar frequentemente ao longo do curso. Então agradeço a vocês aí por ter assistido. Na aula presencial a gente discute melhor.